Ele deveria ter ficado em estado vegetativo ou morto. Na verdade, o coração do meu convidado parou. Os registros médicos dizem que ele teve uma parada cardíaca por 1 hora e 45 minutos. Ele morreu e foi para o céu. Hoje, ele é chamado de Homem Milagre, tendo sido curado sobrenaturalmente de 29 condições. Os antigos segredos do sobrenatural podem ser redescobertos. Anjos existem? Existe vida após a morte? Milagres de cura são reais? Você pode receber ajuda sobrenatural de outra dimensão? O futuro já foi escrito com antecedência? Sid Roth passou 30 anos pesquisando o estranho mundo do sobrenatural. Junte-se a Sid nesta edição de É Sobrenatural. Olá, aqui é o Sid Roth. Bem-vindo ao meu mundo onde o sobrenatural é natural. Mas isso é ridículo. Dean e Marilyn Branxton. Dean, você está dizendo que seu coração parou de bater por 1 hora e 45 minutos. E você está falando comigo como um homem são agora? Sim, estou. Sim, estou. Ok, vamos voltar um pouco no tempo. 4 de maio. 2006, você estava cuidando da sua vida. Que tipo de trabalho você fazia? Naquela época, eu era supervisor do Departamento de Justiça Juvenil perto de Seattle, no condado de King. Supervisionava 2 tribunais especializados, o Tribunal de Drogas e o Tribunal de Tratamento, e trabalhava no sistema de justiça juvenil. Era isso que eu fazia na época. Ok, o que aconteceu com você naquele dia? Naquele dia acordei cedo e senti dor no lado direito. Já sabia que eram pedras nos rins porque já tinha tido isso antes, cerca de 4 anos antes. Fui trabalhar no OA, pois imaginei que ao chegar lá conseguiria superar isso. Passaria. Isso já aconteceu comigo antes. Mas indo trabalhar, descobri que dessa vez não estava melhorando. Parecia que estava piorando muito. Decidi avisar as pessoas no trabalho que precisava ir para casa. Pensei em ir em frente e passá-los em casa quando chegasse, mas parecia que estava piorando até que finalmente decidi ir para o pronto-socorro ou para o hospital local. Fui até lá, disse ao pessoal que acreditava estar com pedras nos rins. Naquele dia, por algum motivo, não sei dizer porquê, não havia mais ninguém naquele pronto-socorro. Considerei isso um milagre. Eles me levaram rápido para uma sala nos fundos, deram medicação e ligaram para minha esposa. Agora, Marilyn, você já trabalhou na área da saúde. Você é uma profissional de saúde há cerca de 34 anos. Então você entende o que está acontecendo. Você chega ao hospital e eles decidem. O que eles fazem? Usam ondas de choque? As pedras nos rins. Sim, eles vão usar uma máquina para quebrar essas pedras nos rins, fragmentá-las para que possam ser eliminadas. Então ele faz o procedimento, as pedras são quebradas, mas aí você descobre que ele está com uma infecção. O que isso significa? Isso significa que, junto com as pedras nos rins, essa infecção está muito ruim e também se formou ao redor das pedras. E por isso ele teve que tomar vários, sabe? Antibióticos diferentes e outras coisas. Você percebeu o quão sério era isso? Eu não sabia o quão sério era. Era, de jeito nenhum. Porque ele acabou fazendo o procedimento e passou 13 dias no hospital e nenhum desses dias foi na unidade de terapia intensiva. Conte-me sobre a vez em que você saiu e o médico, o cirurgião, ligou para você no celular. O que ele disse? Bem, eu saí e então decidi que iria para casa. E levar algumas coisas e passar a noite com ele. E quando eu não estava mais do que 2 quarteirões de distância de carro, o médico me liga no telefone. E ele diz: Marilyn, o coração do seu marido parou. E agora, enquanto falamos, eles estão fazendo RCP nele. Reanimação cardiopulmonar. Vou te levar de volta para aquele momento. Ele desliga. O que você faz? Agora você sabe o quão sério é. Sim, agora eu sei o quão sério é. E sabe de uma coisa, Sid? Eu acredito que foi um ato de Deus e eu simplesmente tive fé. Continuei indo para casa. Eu não dei a volta com o carro para voltar, mas liguei para o meu filho e minha filha. Os 2 estavam na faculdade e eu liguei para amigos e comecei a pedir para todos orarem, apenas orarem. E quando cheguei em casa, uma jovem veio me buscar, uma grande amiga nossa. Voltamos para o hospital e não pudemos ver o Dean por um bom tempo porque ainda estavam trabalhando nele. Agora, quando ele voltou, aliás, você sabe o que é tudo isso aqui, né?
Ah, sim. Esses são. registros médicos e transcrições. Quantas condições ele tinha quando voltou à vida? Bem, Algo assim. 29 está escrito na minha anotação. E aqui está a verificação médica disso. O que eu quero saber é o que aconteceu com você quando morreu. Todos nós queremos saber isso. O que aconteceu? Eu aceitei Jesus Cristo ou o Messias na minha vida. Nasci de novo e fui para onde o Pai e Jesus estão. Não, não, não. Como você foi? Você está lá, morto? Eles estão tentando te trazer de volta à vida. Qual é a sua primeira lembrança? Minha primeira lembrança é me mover o mais rápido que posso para estar onde Jesus e o Pai estão. As pessoas às vezes me perguntam quão rápido é isso, e eu sempre as remeto ao que a Bíblia diz. Estar ausente do corpo é estar na presença do Pai, sabe? Ou estar na presença de Cristo. Eu estava me movendo tão rápido que antes que você pudesse piscar, eu já estava lá. É assim de rápido. Essa é a minha primeira lembrança. Também que o que passava por mim enquanto eu me movia eram as orações que as pessoas faziam por mim e por outros. Eu digo isso, se você orou naquele dia, suas orações passaram por mim, naquele momento. Só por curiosidade, você passou a valorizar mais a oração? Assim. Por ter visto, você consegue imaginar ver as orações das pessoas simplesmente voando assim, zup, subindo daquele jeito? E você tem que lembrar o quão rápido eu estava me movendo, como a Bíblia diz. Isso é rápido. Enquanto você piscava ali, eu já estava na presença do Senhor. Ainda assim, as orações que as pessoas faziam por mim e outros. E eu sempre menciono isso porque quero que as pessoas saibam que não eram apenas as orações feitas por mim. Mas eu vi orações que vinham deste planeta, de outras pessoas, passando por mim como se eu estivesse parado. Só por curiosidade, obviamente, sua esposa e sua família estavam orando por você. Você sabia disso na época? Você viu isso na época? Bem, eu sabia que eles estavam orando por mim porque aquelas orações que passavam por mim, eu literalmente sabia quais eram. Sabe, eu literalmente sabia pelo que eles estavam orando. Minha esposa estava orando para que eu não só fosse curado, mas também para que eu voltasse e estivesse vivo, para que eu não morresse. Essas eram as orações dela. Essas eram as orações dos meus filhos. Essas eram as orações dos familiares, sabe? Mas também havia orações que passavam por mim de pessoas que estavam orando por seus entes queridos. E eles oravam para que seus entes queridos fossem curados ou que a situação mudasse. Mas as orações que realmente me tocavam eram aquelas de pessoas orando por seus entes queridos, para que conhecessem Jesus como o Messias, como o Senhor e Salvador. Sabe, uma das coisas que o livro dele fez por mim foi me ajudar a entender como as coisas funcionam do céu para a terra e o que Deus espera que façamos aqui. Muito melhor como resultado de ter lido o livro. Não saia daí. Vamos descobrir algumas experiências incríveis. Por exemplo, ele ficou chocado com quem não estava no céu e quem estava no céu. Não saia daí. Voltamos já. Voltamos já com É Sobrenatural. Agora voltamos com É Sobrenatural. Olá, Sid Roth, aqui com Dean Braxton. Dean, você está morto. Agora estamos em 45 minutos. Você instantaneamente deixa seu corpo porque conhece o Senhor e se encontra no céu. Quem foi a primeira pessoa que você viu no céu? Bem, quando cheguei lá, eu estava aos pés de Jesus. E eu me lembro de olhar para ele e dizer essas coisas para ele, Sid. Eu disse, você fez isso por mim? E então tudo o que eu conseguia dizer era obrigado, 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 obrigado. E naquele momento eu realmente entendi que a única razão de eu estar ali era por causa do que Jesus Cristo havia feito. Não era por causa do que eu tinha feito, mas pelo que ele tinha feito. E então percebi que até as obras que fiz na vida e as que faço agora é Ele agindo em mim. Nem podia me dar crédito por isso. Tudo o que conseguia dizer era obrigado. Eu conto às pessoas tudo sobre mim. Meu corpo não estava lá. Era minha alma e meu espírito. Era isso que estava lá. Tudo em mim estava louvando a Ele. E eu digo às pessoas, se eu não abrisse a boca para louvá-lo, todo o resto continuaria louvando a Ele. Eu não conseguia parar de agradecê-lo. Como eram os olhos dele?
Os olhos dele são, sabe, exatamente como lemos na Bíblia, vermelhos como fogo e de cores diferentes. Mas o que mais me impressionou nos olhos dele foi que eu literalmente vi o amor por mim, como se eu fosse a única criação dele que ele amava. Sabendo que ele amava todas as outras pessoas, sabendo que ele ama você e todos os outros neste planeta. Mas eu passei a entender que aos olhos dele, quando ele olha para mim, ele me ama como se eu fosse a única criação que ele ama. As pessoas realmente precisam entender isso. Às vezes nós não compreendemos a profundidade do amor dele por nós. É um tipo de amor diferente. É um amor profundo. Sim, sim. Foi criado só para mim. O amor por você foi criado só para você. Então, eu não posso tirar de você o amor que ele tem por você. E você não pode tirar de mim o amor que ele tem por mim. O amor que ele tem por você, entenda isso, Cid, foi literalmente criado para você. Me conte sobre quando você simplesmente olhava para uma parte do corpo dele como os pés. Quando olhei para os pés dele, do que estou falando, esse amor só para mim, se eu não visse outra parte dele além dos pés, como está escrito, Apocalipse. Se você ler, diz que os pés dele parecem bronze, mas na verdade é o brilho deles que parece bronze. As marcas dos cravos ainda estão lá, mas isso não foi o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção nos pés dele é que os pés dele me amaram, e o que quero dizer com isso? Se eu não olhasse para nenhuma outra parte dele, se eu não visse nada além dos pés dele, eu experimentaria a plenitude do amor dele por mim através dos pés. A mesma coisa aconteceu com as mãos dele, a mesma coisa aconteceu com todo o corpo dele, qualquer parte do corpo dele. Eu olhei para o cabelo dele, a coroa em sua cabeça, tudo o que eu olhava literalmente gritava o quanto ele me amava. Era como se eu fosse a única coisa em toda a criação que ele amava. Sabendo que ele amava todos os outros, mas aquele amor criativo que ele havia criado só para mim estava vindo dele de uma forma tão especial. Parecia que eu literalmente estava me transformando naquele amor enquanto ele me olhava. Alguém me perguntou uma vez, você precisava de comida? Não. Enquanto eu recebia aquele amor, eu estava sendo preenchido de todas as maneiras que você possa imaginar. De certa forma, até mesmo no sentido de dizer, não, eu não estava com fome. Eu não precisava de nada. Isso me satisfez muito mais do que eu poderia explicar a você. Agora você viu alguns entes queridos que morreram e foram para o céu. Quem foi o primeiro ente querido que você... Serra, a primeira que vi foi minha avó, Mary. E você sabe, eu tenho que te contar. Antes que isso acontecesse comigo, eu não achava que isso seria tão importante para o Senhor que você realmente veria seus familiares lá. Mas quando cheguei lá, Jesus estava à minha esquerda, mais ou menos na posição das 10 ou 11 horas. À minha esquerda e além dele. Do outro lado estava minha avó Mary. Não só minha avó Mary estava lá, mas outros membros da família que aceitaram Jesus Cristo como o Messias, como Senhor e Salvador, eles também estavam lá. E foi algo impressionante. Não eram só aqueles que eu conhecia, mas geração após geração, após geração, após geração, daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ajudaram a formar este homem. Quem eu sou neste planeta, agora eles estavam lá para me receber no céu. Quero dizer, eu digo às pessoas que você terá a maior reunião de família que jamais poderia imaginar. Agora, o que sua avó disse para você? Minha avó me disse algo, na verdade me disse duas coisas. Uma coisa que ela queria que eu soubesse, e Jesus disse a mesma coisa, é que este não era o meu lar, e que eu só estou de passagem. Essa é uma das coisas que Jesus Cristo realmente quer que eu transmita às pessoas quando converso com elas. Você só está de passagem por aqui, você não vai ficar neste planeta. A outra coisa que minha avó me disse, que realmente me impactou profundamente, foi que quando Jesus estava me dizendo para ir embora, ela me disse, traga de volta o maior número possível de nós com você. E eu voltei com a compreensão de como a família é importante para Deus. E parece que eu deveria ter sabido disso antes. Mas veja, eu tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu fui o primeiro da minha família. O resto da minha família imediata, eu tenho 3 irmãos, um pai e uma mãe. Eles não conheceram Jesus Cristo quando eu conheci Jesus Cristo. 10 anos depois, minha mãe aceitou Jesus Cristo. Então, éramos só eu e ela que éramos o que você chamaria de cristãos na época. O resto deles não. E aqui estou eu. Eu tinha me separado não só espiritualmente, mas fisicamente também, pois me mudei para Seattle. E todos eles moravam na Califórnia. E eu tinha muito pouco contato com eles.
E aqui está minha avó dizendo para mim: traga o maior número possível de nós de volta com você. E eu tenho um entendimento renovado de voltar e garantir que meus familiares conheçam Jesus Cristo. Quão importante é a família para Deus? É muito importante, a ponto de que às vezes nós nem enxergamos dessa forma, mas é por isso que o diabo está atacando a família e destruindo a família. Acho que se você olhar até mesmo para as famílias judaicas, e vou trazer isso aqui porque acredito que se relaciona muito com as famílias judaicas. E como manter essa linhagem sanguínea, assim como o povo judeu tenta manter essa linhagem pura, porque eles entendiam o quanto a família era importante para Deus. Às vezes nós nos afastamos disso. Ainda assim, Deus está dizendo a mesma coisa para todos que vêm a conhecê-lo como Senhor e Salvador. Sua família é importante para mim, a ponto de eu realmente querer que você volte para a sua família e garanta que eles saibam quem eu sou. Eu realmente acredito que cada um de nós que nasceu de novo, se voltarmos para a nossa família e os alcançarmos, estaremos ministrando e evangelizando mais pessoas do que jamais conseguiremos entender. Você alcançou mais pessoas da sua família desde que voltou? Sim, eu tenho. Entrei em contato com meus irmãos. Meu pai conheceu Jesus Cristo há cerca de 1 ano e meio. Você sabe, ele tem 78 anos agora e é um bom pai. Mas ele fez esse compromisso. Ele diz que agora é um crente. Você sabe quanta alegria isso me traz? Quanta alegria isso traz ao Senhor? Quanta alegria isso traz ao Senhor. Eu estava lá quando pessoas nasceram de novo, quando pediram para Jesus, o Messias, ser o Senhor delas. O que acontece no céu quando você vê alguém nascer de novo na terra? Quando eu estava lá, o que aconteceu foi que seus nomes foram literalmente gritados de uma ponta a outra do céu. Eu não te fiz a pergunta mais importante. O choque que ele teve sobre quem não estava no céu e o choque que ele teve sobre quem estava lá. Retornaremos logo após esta palavra. Já voltaremos para It's Supernatural. Agora voltamos com It's Supernatural. Olá, Sid Roth aqui com Dean Braxton, e isso é realmente fascinante. Veja, Dean morreu. O coração dele literalmente parou por 1 hora e 45 minutos, e ele foi para o céu. E uma das coisas que você disse é que ficou chocado com quem estava lá e quem não estava. Você tinha sua própria opinião, mas Deus tinha uma diferente. Deus tinha uma opinião diferente. Sabe, porque quando cheguei lá, olhei e vi muitas pessoas que eu achava que não estariam lá. E então olhei ao redor e disse, mas há pessoas que eu pensei que estariam aqui que não estão. E eu passei a entender que muitas dessas pessoas que não estavam lá, que eu achava que estariam, eram pessoas que, como diríamos, pastores, líderes em nossas igrejas ou em ministérios. Mas eles não estavam lá. Quando voltei, refleti sobre isso. Por que, Senhor, esses homens ou mulheres não estavam lá? Pessoas que pensaríamos que estariam, e aqui estão pessoas que pensei que não conseguiriam entrar no céu. No entanto, estavam lá. Eu entendi por causa do que aconteceu comigo e com um familiar, minha tia Bárbara. Ela estava lá. Eu teria dito a você até hoje, se não tivesse tido essa experiência, que ela não teria conseguido chegar lá. Ela não foi para lá. Ela foi para o inferno. É isso que eu teria dito a você, por causa do estilo de vida que ela levava, que eu via diante de mim. E nos últimos 2 anos da vida dela, eu não estava por perto. Então, eu não vi os últimos 2 anos da vida dela. Por isso, eu estava baseando tudo no que tinha visto até aquele momento. Mas você disse que estava procurando por homens de Deus, pastores que não estavam lá. Por que um pastor que prega o evangelho não estaria lá? É a mesma coisa que eu ia dizer sobre a tia Bárbara, só para você saber, Sid. É uma questão de coração. É realmente uma questão de coração. Deus conhecia o coração da minha tia Bárbara. Ela deve ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou o Messias como Senhor e Salvador, porque essa é a única maneira de entrar, é conhecendo Ele. Esses homens ou essas mulheres de Deus que pensamos que conhecem Jesus Cristo, Ele conhece o coração deles. Eles não o enganam, Ele sabe o que pensam e por que fazem isso. Ele conhece os motivos por trás da TI. Veja, o motivo de Everything in Heaven é fazer as pessoas conhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lembra que eu disse antes que essa parte da estratégia estava acontecendo? Eu sei. Estou fascinado por isso. Diga-me. Em outras palavras, ele literalmente viu Jesus elaborando estratégias sobre como ganhar almas.
Diga-me, descreva uma coisa que você viu sobre a estratégia. Bem, você precisa entender que a estratégia ou o impulso para a estratégia vem de nós orando neste planeta. Às vezes nós não entendemos isso, mas até Jesus Cristo disse que deveríamos orar para que mais trabalhadores fossem enviados ao campo. Bem, às vezes deixamos isso passar, mas quando ele disse isso, é uma realidade, porque Deus vai agir a partir das nossas orações que vêm do coração. E literalmente essas orações iam para o Pai. Ele se comunicava com Jesus. Jesus tinha ao seu redor vários do que eu chamo de seres, sendo tudo o que Deus os criou para ser. Alguns tinham sido redimidos, alguns deles nós chamaríamos de anjos, mas eles estavam lá e ele se comunicava com eles sobre planos que tinha de como fazer alguém neste planeta se mover em uma direção para aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu me lembro dele olhando para eles. E quando ele olhava para eles, eles literalmente se curvavam diante dele, sem tirar os olhos dele. Então recuavam e iam cumprir sua missão. Agora, eu passei a entender que ele não estava olhando tanto para eles para decidir qual deveria ser a estratégia, porque eles estavam obedecendo a ele. Eles não retrucavam nem sugeriam um plano diferente. O que ele estava olhando era para este planeta. Ele estava vendo aqui embaixo quem cumpriria sua parte da estratégia neste planeta. O mais próximo que posso chegar de um exemplo seria o seguinte: como Saulo, quando ele estava falando com Saulo e disse a Saulo para esperar e depois disse a Ananias para ir e falar com Saulo. Lembra, Ananias, quando ele falou com ele pela primeira vez, disse: espere um minuto, você sabe quem é? Muitas pessoas neste planeta, quando o Senhor lhes diz para fazer algo, elas se recusam ou rejeitam. E ele diz: ok, não posso contar com eles. Preciso encontrar outra pessoa. Ele tenta encontrar outra pessoa. É disso que se trata-se a estratégia. Você sabe o que é? Me lembra de Catherine Coleman, ela compartilhou a história. Ela teve o maior ministério de milagres de sua geração. Ela conta na história de que Deus escolheu muitos homens para aquele ministério de milagres. E todos eles recusaram a Deus. Agora, tenho certeza de que ele não disse: quero te dar um ministério de milagres. E o homem não disse: bem, eu não quero. Mas passo a passo, porque Deus te guia. Todos esses homens recusaram a Deus. Então Catherine disse: eu era o fundo do poço, mas eu disse sim. Sim. Me conte algo que você viu sobre estratégia, onde eles estavam planejando para uma parte específica do mundo. Bem, você sabe, um dos lugares que eu vi, realmente, eu vi quando estava lá. Você podia ver de onde vinham as orações. Você podia literalmente ver orações vindo deste planeta para o céu. E literalmente eu podia dizer que essa área tinha tal porcentagem de orações, talvez 1 em 10. Você tinha algo entre 1 e 10 vindo deste planeta. Um dos lugares de onde eu vi muitas orações vindo foi o que chamamos de Extremo Oriente, sabe? Por ali. É por isso que tantos muçulmanos estão tendo sonhos e visões com Jesus. Isso faz parte de toda a estratégia? Isso tudo faz parte da estratégia. Ele está alcançando essa parte por causa das orações que vêm daquela região. E de certa forma, eu o vi olhar para esses seres, e parte desses seres eram Pedro e Tiago. Ele olhou para o grupo deles e literalmente vários daqueles anjos, como chamaríamos, saíram do grupo para descer até aquela parte do nosso planeta. Me fale sobre a adoração. A adoração. Sabe, é tanta coisa. Tudo lá adora o Senhor. Eu passei a entender o que é a verdadeira adoração, e isso é fazer a vontade do Pai. Sempre que você está fazendo a vontade do Pai, você está adorando a Ele. Quando eu estava lá, houve um momento em que vi o que chamo de louvor diante do trono de Deus, e toda a criação de Deus literalmente enviava orações ou louvores ao Pai. De uma forma, era individual. Cada um, não era como um grupo de louvor. Era como se você estivesse louvando ao Senhor individualmente. Eu estou louvando ao Senhor individualmente, e isso não se chocava. Qual foi o maior impacto que aconteceu com você como resultado de ir ao céu? O maior impacto foi ver o amor que o Pai tem por nós. Durante aquele momento de louvor, eu literalmente vi Ele cantar de volta para toda a criação. Eu até digo agora, quando estamos louvando e dando glória a Ele, que Ele literalmente está cantando de volta para nós. É isso que eu acredito, que quando dizemos que a glória de Deus está aqui, eu realmente acredito que é Ele cantando para nós. É isso que estamos experimentando. Isso me mudou porque passei a entender o quanto o Pai realmente nos ama.
Você sabe como a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? Sim, isso é realidade. Ele nos ama desse jeito. Ok, eu tenho todas essas páginas aqui, de condições das quais você foi curado. Sua esposa me disse que o hospital te chama de homem milagre. Você foi curado de 29 condições diferentes. Quando você voltou, quem foi a primeira pessoa que te viu e qual foi a reação dela rapidamente? Bem, a primeira pessoa que me viu foi um amigo meu. Ele estava trabalhando no hospital. Na verdade, ele trabalhava nas máquinas de respiração e foi um dos que ajudou a tirar o tubo da minha boca. O nome dele era Anthony Jordan. Eu olhei para ele e eu disse, sabe, eu vi Jesus. Você não precisa ter esperança. Eu vi Jesus. Você não precisa desejar. Eu vi Jesus. Sabe, eu vi Jesus. Ele é um homem grande, lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu disse, conte para a sua igreja, pois também foi pastor. Eu disse, conte para a sua esposa, Monique. Vá contar. Nós não precisamos ter esperança de que existe um Jesus. Ame sua família. Ame a Deus. Você não pode amar a Deus se o pecado está te separando de Deus. A única maneira de remover o pecado é acreditar que Jesus morreu em seu lugar porque Ele te amou por causa do seu pecado. Este é o momento de Deus. O momento de Deus para você se acertar com Ele. Faça de Jesus o seu Senhor. Diga a Ele que você se arrepende dos seus pecados. Peça para Ele viver dentro de você agora.